dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio de Bully de Bolso. Sim. Eu sou Leonardo, psicólogo. Eu sou o Carlos, que estou me formando em artes visuais finalmente. Aê! Aí, na edição sonora a gente vai botar mais palmas. Sim, Fica exatamente. muito flop essas palmas. Mas teve pausa dramática. Carlos se formando no momento. Eu sou o Yuri, formado em cinema. E depois de um episódio mais sério, que foi o episódio 6, sobre o filme Estou Pensando em Acabar com Tudo, a gente parte para um episódio certamente mais leve e menos analítico, para vocês rirem das nossas desgraças e, por sorte, compartilhar de vocês nos comentários do Instagram ou algo assim. A gente vai falar sobre viagens e viagens fracassadas e coisas assim. Para isso a gente partiu, mas assim, só para fazer uma caminha, né? O filme Sessão da Tardístico de 1987, Anti-Só que Mal Acompanhado, com o Steve Martin. Mas foi isso, foi só, pelo menos pra mim, foi só pra lembrar das coisas que acontecem em viagens. Sim, pra dar um start, assim, porque tem momentos bem específicos que remetem a situações que a gente passa em viagens, né? Tipo, do quarto de hotel, enfim, várias questões que estão atreladas às viagens. Então, pra começar isso aí, eu queria falar assim, não sei como é que vocês se sentem sobre viagem em geral, mas se eu tivesse muito dinheiro, é algo que eu faria o tempo inteiro, assim, Sim, porque sim. eu acho... Com certeza. Tu também? Nossa, demais. Para onde é que gosto. tu para onde é que vocês viajariam se vocês, tipo, ganhei na Loto ou ganhei na Trimania? Não tem mania, viajo no máximo, tipo, pra Curitiba, sei lá. Tá, então... Antônio Carlos. Mas pra onde é que vocês viajariam, então? Primeiramente pra Suíça, porque eu acho lindo. Nossa, Léo. Primeira classe. Se eu fosse continuar gravando, porque eu dei um puxão aqui no USB, seria uma pena. Tá. Tá perfeitinho. Ok. Então, Suíça. Suíça, porque é lindo, nossa, é lindo demais. Os Alpes, né? É que lá tem uma paisagem, pelo menos que tu vê na televisão, é uma coisa tão linda, tão a cor. Eu queria ter a sensação de estar respirando aquele ar, estar naquele momento. Assim, nesse episódio, eu talvez pareça uma princesinha, assim, porque eu vou falar, pois eu já estive lá. Porque eu viajava muito quando eu era pequeno. E foi pra Suíça, então. Já. Justamente, aí eu vou ficar falando, você queria ir, né? Pois é, já fui. Mas o que eu lembro da Suíça, eu era criança e eu lembro de a gente estar num quartinho que parecia um quartinho de boneca, assim. Era tudo de madeira e eu lembro de umas decorações assim meio vermelhas, assim, tipo um tapete vermelho. Tipo quarto de bordel? Não estrague. Era uma coisa linda, tipo de quarto do Papai Noel. Era bem lindo, mas sim, uma ótima escolha, Léo. A Suíça, a gente teve em Zermatt, que é o local onde tem uma dessas montanhas aí. E é um país bem peculiar, porque eles são sempre em cima do muro, eles nunca entram em guerra, assim, então é sempre... País neutrão. Eles fazem a famoso Suíça. Extremo centrão. Extremo sempre. Gostei do termo fazer a Suíça. Fazer a Suíça é uma boa. É tipo fazer a França, assim, quando tu te rende, nem começa a luta, tu já te rende. Fazer a França? É, porque tipo, a França ela é conhecida em todas as batalhas que ela enfrentava, ela sempre perdia, assim, nas guerras. Ok, vamos ver se essa moda pega, fazer a Suíça. E Carlos, pra onde é que tu gostaria de ir? Então, difícil, porque eu tenho bastante interesse em bastantes lugares. Um, assim, que é meio emblemático, assim, que eu sempre penso é no Japão.
tipo, em vários aspectos. E eu acho um país muito bonito, tem uma cultura que eu admiro bastante. E, não sei, tem uma aura, assim, que me atrai. Eu tava conversando sobre um amigo, ele também disse que gostaria de viajar pro Japão. E, assim, provavelmente o que eu vou falar não seria o atrativo para vocês, mas não é que eu seja avesso à cultura japonesa, só não me diz tanto assim. Agora, tem duas coisas, mais especificamente, que eu adoraria visitar no Japão. Uma é a Tower Records que tem lá. Porque eu não sei se vocês sabem, mas, tipo, a Tower Records era uma das grandes lojas de discos, CDs, música, enfim, do mundo inteiro. E ela faliu no mundo inteiro. Exceto no Japão. No Japão eles têm outra equipe de empresários que é dona da marca, e é o único lugar onde, até teve um vídeo do Regis Tadeu esses dias sobre isso, que é o único lugar onde o CD ainda tem força total. Porque parece que é mais complicado esse negócio das plataformas de streaming. Tipo, todas as gravadoras, sei lá, Universal, essas grandes, elas têm uma específica do Japão. E eles têm problema com licenciamento lá. Inclusive, parece que se tu usas Spotify no desktop, tu tens, tipo, 15 horas mensais no máximo. Gente! Eita! Porque tem... Não garanto que esse número seja exato, mas tem uma coisa assim, porque eles não querem que esse negócio da música por streaming seja tudo. E daí o pessoal lá, tipo, o J-pop, eles lançam CDs em várias capas diferentes, várias coisas. Às vezes tem bastante atrativo. Sim, tem muito atrativo. Mas enfim, isso pra falar que a Tower Records, ela tem... Eu acho que são 8 andares. 8 fucking andares. E eu ia enlouquecer, assim. Eu não tenho dúvida. 8 andares de música. Gente, eu ia me desvairar e jogar no chão. E ser expulso, obviamente. E ser expulso. Eu tava pensando que isso era porque no Japão tem essa cultura mais, tipo, museófilos, assim, tipo de... Tem. Que até tu mostrou uma vez um vídeo, né, dessas pessoas que tem, tipo, esses sistemas de áudio extremamente refinados. Eu acho que o vídeo que eu mostrei foi do cara que ele descobriu que o que estava faltando no aparelho dele Super Mega Blast é que a eletricidade estava meio suja. Então ele teve que fabricar a própria eletricidade pro... E ele pegou um fio direto do poste, um negócio assim, né? Para chegar limpinho, assim, o som. Ou seja, se tu quer uma energia mais limpa, faz um gato. Não sei os pormenores disso, mas eles têm uma coisa assim, parece mais tátil, que a gente perdeu com o tempo, mas enfim. Sim, o Japão ele tem bastante essa dicotomia assim entre tipo futuro, porque parece que tem coisas que são extremamente burocráticas lá, que ainda é no papel, ainda é escrito à mão. Falou e tal. que lá eles ainda usam fax. Sim, exatamente. Tem umas coisas assim que são extremamente retrógradas e tipo, tem essa coisa da tradição, e ao mesmo tempo é um país que tem uma tecnologia muito avançada. Então, tipo, culturalmente, assim, eu acho ele bem... único também. Bem único, Seria. E a segunda coisa que eu queria muito era ir pro restaurante do Giro. Do Giro Sonha com Sushi, que é pra ser o melhor... Pegou fogo? Pegou fogo. Pegou fogo esses dias. Tá, mas contanto que não seja ele, nem os Não, eu sei que o restaurante dele pegou fogo. Bom, mas enfim, eu gostaria de ir no restaurante dele e provar os sushis. Pra quem não sabe, tem um filme chamado Giro Sonha com Sushi. Eu não tenho certeza. Mas eu não tenho certeza se esse o nome em português é esse, Giro e o Sushi. É tido como o melhor restaurante de sushi do mundo. E assim, o único cardápio eu acho que é para bebidas. Porque ele e a equipe dele é que vão servir, não sei se 8 ou 12 peças de sushi para ti, na ordem que eles querem. E é isso, o teu trabalho é comer e pagar muito. E aparentemente é uma coisa assim que tu vai pro céu e volta.
E é extremamente caro e extremamente... Porque o ambiente é tipo uma salinha, assim. No metrô. Embaixo, assim, de um negócio, uma coisa bem... Tipo, tu olha assim, tu não dá nada. Porque não é um restaurante. Não é um restaurante que a gente associa, assim, tipo, uma coisa com estrela Michelin. É algo, tipo, super pequenininho. Sim. E vai, tipo, o Obama. Mas no Japão eles têm esse negócio de ser pequenininho. Eu juro que não foi por querer, mas tem esse negócio de dormir em gaveta, né? Sim. Em gaveta, igual morto. Sim, mas tem aqueles hotéis em Tóquio, né, que são pequenininhos. Sim. Nossa, muito claustrofóbico. Tu dorme numa gaveta. Daí Eu recebi uma indicação do YouTube, assim, tipo... Achei que era do Trivago, assim. Não, do YouTube, tipo, de vídeo de pessoas que moram num espaço, tipo, de 4x4. Tu viu isso? Já? Nossa, faz tempo. Claustrofóbico, né? Extremamente claustrofóbico. Mas o que então? Japão. Eu, assim, podendo, eu sempre voltaria para os países nórdicos, sempre voltaria para a Finlândia para ver os coleguinhas. Não que a Finlândia seja um país bonito, na verdade não é um país bonito, assim, se formos honestos, o Brasil é um país mais bonito que a Finlândia, mas o que falta na beleza natural sobra na beleza das pessoas, que é um desbunde, mas enfim, questão de gosto. Mas seria para lá que eu voltaria, para fechar esse primeiro round de para onde você iria. Sim. Pra gente entrar nas nossas experiências, talvez. Foi esse, deu meio... Não! Sei. Aff! Mas assim, eu pensei pelo menos... claro, a gente só tá jogando conversa fora aqui. Mas eu pensei em começar pelo início. Assim, o início das viagens. Não, porque nem sempre a gente começa pelo início. Das nossas viagens? Tipo, de quando a gente era criança? Não necessariamente, deixa eu dizer o que eu tô falando. Quando eu lembro dessas viagens que eu tinha quando eu era criança, o início é ser acordado no meio da noite pelos pais, assim, porque tinha que estar no aeroporto muito cedo, ou sei lá, na rodoviária, e não entender muito bem o que está acontecendo, pegar aqui a Via Expressa, que é um lugar onde você precisa ir para chegar nas coisas, assim, e ver, assim, aqueles carros à noite, pouquíssimo movimento, as luzes ainda acesas da noite. E, assim, o início das nossas viagens pro exterior sempre era muito cansativo. E ainda tinha o voo. E o voo, assim, normalmente, se você viaja para fora, daqui para lá, você viaja à noite, né? Que você vai, teoricamente, dormindo no avião. Agora, a não ser que você seja uma pessoa muito sonolenta, boa de cama, no sentido de dormir, ou se você pagar para uma classe executiva ou primeira classe, você provavelmente não vai dormir no avião. Porque é uma situação difícil. Não sei se vocês já passaram assim... De dormir, não. Dormir, não. Eu já viajei de avião, mas sempre foi algo, tipo, sei lá, de 1 hora no máximo. Então, minha experiência com o avião sempre foi tranquilo. Eu nunca tive essa coisa assim. Porque eu acho que até o avião que faz esses voos, ele é maior, né? Tem essa coisa tipo de bem maior. 3 poltronas. Sim. E tem, assim, um entretenimento de bordo. Eu sou virgem. Tu nunca viajou de avião? Nunca. Eu não sabia disso. Virgem de avião. Então tu comprarias uma passagem para lugar nenhum? Não. A gente comentou que agora, como é que Carlos? Estão vendendo... Sim, eu acho que não sei se é na Áustria, na Austrália, em algum lugar, eles estão vendendo passagens, tipo, para lugar nenhum. A pessoa entra no avião, o avião dá uma voltinha e volta. Tipo, só pra pessoa matar a saudade de viajar. Pra ver como faz tempo, com a última vez que eu viajei, uma viagem longa, de ônibus, foram 800 quilômetros. Então, saía 11 horas da noite, chegava lá umas 8 horas da manhã. E no ônibus, tu consegue dormir? Esse que eu ia chegar. Eu sou um cara que 1,80 m. Então, os bancos, eles não foram feitos para pessoas grandes. Para pessoas de estatura média. Então, eu não encaixo no banco. Fica sobrando pessoa.
Sim. Então eu não consigo dormir. Essa viagem de ônibus Então triste. a programação era assim: M&M's, Coca-Cola, Tudo pra ficar acordado. salgadinho e olha como faz tempo. MP3 e MP3. Discman. Sim. Gente, Discman é E coisa de Discman velho. pra programação da noite, Sim. escutando as musiquinhas. Nossa, eu lembro tanto de estar voltando, acho que de Curitiba, de ônibus, e estar ouvindo no Discman o álbum As Quatro Estações da Legião Urbana. Gente. Vendo assim pela janela a luz do caminhão iluminando. Caminhão não. Do ônibus iluminando a estrada. O caminhão vindo. Bum! Pior que. Mas já tive acidente em Sério? viagem. Sério? Quer dizer, não fui eu, mas Aquela ficamos história envolvidos. do- Eu nem pensei em incluir isso, mas a gente estava na Escócia de novo. Negócio de soar como princesa, né? Estávamos na Escócia ali, né? Super, semana passada. E a gente parou em uma... Não sei se dá pra chamar de praia, mas enfim, tinha ali um oceano e tinha Litoral. um litoral. E não tinha uma faixa de areia, tinha uma faixa de pedra. E a gente pegou umas pedras, assim, porque eram bem redondinhas, tem até no meu quarto ali. E a gente estava em 2 carros. Um era o meu pai e a minha mãe, e no outro era o meu irmão mais velho e um amigo que estava viajando com a gente, amigo da família. E eu fiquei indeciso sobre qual carro que eu ia pegar. Eu acabei indo com os meus pais, mas eu queria ter ido com os outros 2, não sei por que não deu. E o que aconteceu é que a gente estava dirigindo, a gente estava na frente, porque o pai sabia onde é que ele ia. E com o tempo a gente deu uma desacelerada e percebeu que o carro deles não estava mais vindo atrás. E as estradas de lá eram bem assim, por despenhadeiros, assim, umas coisas bem... Aí a gente parou. E de fato eles não vieram. E a gente teve que fazer a volta. E quanto mais gente voltava, mais a minha mãe ficava arrancando os cabelos, porque ficava claro que algo errado tinha acontecido. E o medo é que o carro tivesse voado por um desses despenhadeiros. Mas, na verdade o que aconteceu foi um acidente, porque lá eles têm mão inglesa. E na hora de dirigir, o rapaz amigo nosso, ele se confundiu e fez a curva pro lado errado. Então, meu irmão, ele quebrou um osso do tórax, assim. Tá, mas um carro bateu nele? Um carro bateu no outro, Ah. sim. E o iceberg. Qual é o nome do negócio do carro? Que faz... Airbag? Airbag. O Iceberg. O iceberg bateu ali. Sua bate, veio um gelo. Teve um crossover de Titanic com carros aí. Mas enfim, o airbag, ele veio com tanta força que quebrou o osso do... Gente. E daí ele teve que ficar internado no hospital em Edimburgo. Mas, enfim, isso aconteceu. Foi o único acidente, eu acho, que a gente teve em viagens. Eu já tive acidente de carro, mas não em viagem, assim, foi por aqui. Porque é muito chato, assim, tu ficar doente numa viagem. Nossa! Que é né, às vezes, dependendo, né, da tua jornada, tu economizas há anos para fazer a viagem dos sim, sonhos. sim. E como aconteceu com o sobrinho meu, para ir para Disney, aí chega lá e lá ele tem uma crise de amidalite. Puta merda. Aí ele... Ai, O quê? eu falei merda. Não, pode falar. Não, pode falar palavrão. E daí ele ficou no chão chorando, assim, ele ficava... Que coisa triste. Sim. Mas esse foi o acidente. Doente em viagem, vocês já ficaram? Nossa, eu acho que nunca. Eu tinha um problema que durante muito tempo, na minha infância, eu tive de vomitar no carro. E em ônibus e tal. E até tem uma história, assim, de quando eu era criança, que... Eu acho que eu já contei essa história pra vocês. Que eu tava com meu tio, até esse tio já faleceu, e ele era uma pessoa bem chata, assim, bem...
eu gostava de tudo muito certo e tal. Descansa em paz, tio. E aí a gente tava nesse carro com ele, tava minha prima e tal, tinha outras pessoas. E eu tava no banco de trás e a gente tava indo de carro, não sei pra onde. E eu sei que em determinado momento deu aquela revirada no estômago, assim, e eu vomitei, simplesmente. Mas eu, tipo, não vomitei pra baixo, eu vomitei pra frente. E eu sei que eu vomitei na minha prima que tava na frente. E ela falou depois que ela sabia que eu tinha comido pizza. Porque ela tirou um pedaço de calabresa da orelha. Sim, porque foi tipo um jatão, assim. E eu lembro desse meu tio tá com uma cara de tá muito puto. Porque eu tinha vomitado no carro dele. Eu tô lembrando disso, de vai e volta. Uma história que o meu irmão conta quando ele tava andando de buggy em Fortaleza. Sabe buggy, assim, um carrinho que fica andando nas dunas. Nas dunas, tá. Aí tava ventando muito contra. Uhum. E a nossa prima ficava cuspindo porque ela tava com um pigarro. Uhum. E o cuspe sempre voltava e atingia ele. Ele acabou o passeio de buggy assim. Que horror! Era uma gosma na cara e ela olhando pra ele rindo da cara dele. Ai, ai. Mas então, voltando então, fazendo todos os trajetos dos inícios das viagens. Então você acorda cedo e tal. Uhum. Aí depois você chega ou na rodoviária ou no aeroporto. Eu acho o novo aeroporto de Florianópolis bem legal, bem bonito. Eu não fui ainda. O Léo já esteve lá, né? É uma merda. Você vê que as opiniões diferem. Já que sabe que eu posso falar a palavra, eu vou falar. É uma merda. Porque quê? sim, ele é frio. Inventaram de fazer uma área social sem teto. Aí baixa aqui em Sem teto? Sem teto. É sem teto. É aberto. Como é que é? Eu esqueci. É um lounge. É um lounge. Um É sem teto. lounge. Sem teto. Aqui em Florianópolis tem o conhecido vento suli. É o vento sul. É um vento sul forte, ou seja, bem forte e frio. Imagina tu ficar esperando teu avião chegar no inverno e bate vento frio e forte. Mas não é obrigado a ficar lá. É só uma Não área. tem banco lá dentro. Mas tu pode ficar em pé. Adoro. A ficar em pé ou pegar vento, tu vai escolher o que tu prefere. Ou gastar no... Na sala VIP, tem isso lá? Não, Nos cafés. Nos cafés. Mas aí é tipo quase uma outra passagem de avião. É praticamente. Coisa em aeroporto é muito caro. O pai até hoje fala que ele foi me levar no aeroporto, ele foi comprar acho que um Mentos, ele conta que foi R$5. Até hoje ele fala daquele Mentos que ele pagou R$5. Hoje eu acho que seria o preço normal. Pois é. Nossa, hoje o Mentos tá R$10. praticamente. Pois é, onde é que teu pai comprou por 5? Quero. Comprar um lote? Assim, alguns aeroportos... Eu falei do de Florianópolis porque me causou uma impressão muito boa, mas a maioria deles eu acho lugares muito desagradáveis. Sim. E rodoviárias, Nossa, pior ainda. rodoviária, Nossa, sim. já é triste rodoviária. São sempre lugares assim, meio cinza, e não é cinza Nossa, claro, é é cinza extremamente escuro. cinza. Tem uma coisa tipo uma fuligem, um ar pesado, um Sim. cheiro de gasolina, de fumaça. Uhum. É um cinza Eu esverdeado. pensei que ia falar fuleiragem, mas... Também. Fuleiragem também. Fuleiragem e fuligem. Fuligem e fuleiragem. O É nome um de dupla. o nome do episódio. Fuligem e fuleiragem. É que tem áreas a rodoviária aqui. Tem uma área que é cheia de xixi, tem Isso. outra parte que é cheia de diesel queimado, outra de gasolina, outra de cigarro. Tu vai escolhendo Sim. qual lounge que você quer. Quer o lounge de cigarro, o lounge de xixi, o lounge de gente, combustível. Tu falando em xixi rodoviária, me lembrou de um primeiro encontro que eu tive que já tava ruim, assim. Eu realmente espero que essa pessoa não ouça o podcast, porque... É só não falar o nome. Não vai falar o nome. Mas ela vai saber a que é pessoa ela. saberá que é ela. Mas não tem o nome, então ela não pode cobrar nada. Enfim, o encontro foi bem desagradável com ele, assim. Ele passou... Essa, na verdade, foi a melhor parte do encontro, porque ele passou 1 hora me explicando as origens da Terra-média, que é o mundo do Senhor dos Anéis. Eu lembro de quando isso aconteceu, tu mandou mensagem pra gente, tipo, pedindo socorro.
Tipo, não aguento mais. Sim, mas essa parte foi legal, porque ele me explicou, assim, da origem do mundo, dos deuses e tal. Mas assim, eu terminei o encontro sabendo, nossa, eu nunca mais vou ver essa pessoa, muito chato. E aí depois ele ia viajar naquele dia de ônibus. Aí ele chegou assim, nossa, tô na rodoviária com uma diarreia desgraçada, tô aqui me desfazendo em merda. Ele te mandou isso? Sim! Primeiro encontro! E qual foi a tua resposta? Chato, hein? Exato! Que pena! Melhoras? Não, melhor cagar na rodoviária do que no ônibus. E em seguida bloqueei. Sim. É necessário. Cagar em ônibus é... Nossa, complicado, mas a gente chega lá. E em avião também, não é muito melhor não. Tem aquele negócio da sucção, Sim, né? sim, tu acha que teu intestino vai junto? Mas eu... especialmente se ninguém tinha ido antes, né, e o banheiro não está fedido, eu gostava da sensação de estar no banheiro do avião, porque era algo bem assim, era confortante, assim, porque era bem fechadinho, só cabia você mesmo ali, sei lá, tinha algo que me agradava, exceto também, de novo, com turbulência, aí era bem ruim. Quando acendia o aviso de apertar cintos. Sim. No banheiro vai apertar onde? No banheiro é outra coisa que aperta. Mas tu enfrentou muita turbulência nos teus voos? Não muita, por sorte, mas assim... Então, passando por essa parte do aeroporto, assim, dá pra falar um negócio da segurança no aeroporto, que é uma coisa muito chata, e ficou mais chata, tipo, depois do... 11 de setembro? Depois de 11 de setembro eu só viajei acho que uma vez pra fora. 11 de setembro de 2001, faz tempo. A gente é velho. O Léo é velho. Mas, tipo, você não pode entrar com líquido na... Umas coisas que não fazem muito sentido, assim. Mas tem coisas que é porque da pressão, né? Tipo, refrigerante... Você não pode entrar com líquido nem tipo, no pré-embarque. É por causa que eles escondiam armas em garrafas e coisas assim. Mas, tipo, o líquido tem uma garrafa d'água na tua frente. Não pode. Tu tá vendo a garrafa d'água, ó, aqui. Não pode. Sim, mas é porque já usaram isso pra esconder coisas nocivas. Eu acho que dá pra ser, tipo, álcool, coisa assim, sabe? Mas enfim, uma vez eu acho que foi na Finlândia. Não, a minha mãe tava reclamando, falando em português, assim, com a mulher que não deixava ela embarcar com a mala porque tinha excesso de peso. Ela ficava vagabunda. Em português, assim. Mas a mulher sabia que algo ali não estava bom, assim. Pelo tom, né? Alguém com a cara de réu, assim, que é português pra ela, né? Mas ok, chegando então no avião. A gente viu o filme que era meio antigo, assim, de 87, e tinha lá um avião da American Airlines, que é uma das companhias, era a grande companhia aérea, assim, mas hoje eu acho que já mudou. Enfim, não sou muito especialista em companhias aéreas em voga, mas... O avião da American Airlines pra gente como a gente que viajava de classe pobre. Classe econômica. Classe pobre. O banco era muito, muito apertado. Mais do que banco de ônibus. Gente. E por sorte eu era criança, mas eu sempre fui gordinho. E era muito ruim, era muito horrível. Principalmente pros meus pais, porque eu sendo criança... E sendo nós três, eu deitava no colo deles. Então eles iam te odiar muito. Era duplamente horroroso, triplamente horroroso pra eles. E o pior é que a gente chegava nos lugares, tipo, muitas vezes a gente ia direto pra Nova York, de novo, momento princesa. E daí a gente já ia pra uma peça da Broadway no dia que a gente chegava. Nossa. Então, assim, eu devo ter, entre aspas, visto o Fantasma da Ópera umas 6, 7 vezes. Mas será que eu realmente vi alguma vez o Fantasma da Ópera? Eu não sei, porque a gente dormia nas peças. Porque de exaustão, de a gente estar o dia inteiro. E é caro, né?
é muito caro. Vocês pagavam pra dormir. Sim, uma vez eu lembro de 2 vezes, uma vez acordar assim com um barulho muito grande, assim, do êxtase da hora da peça, assim, do momento mais emocionante, assim, de uns trompetes tocando, assim, daí eu acordar, pô, o barulho tá alto, né? E calmar no meio da festa. E a outra vez foi quando eu acordei no meio da peça Cats e tinha um gato bem na minha frente, assim, me olhando, porra, né? Legal, aí. Acabou a peça aí, filho da puta. A criança dormindo na minha frente. Eu acordei e o gato tava na minha cara. Eu acho que ele deu susto, assim, pra... Achou que tu tava muito entediada. Sim. E daí, no intervalo dessa peça, eu, como era criança, me achei super no direito de subir no palco e mexer nas coisas. Porque, pra quem viu o vídeo de Cats antigo, não o novo, né? O palco é tipo um ferro velho, assim, uma coisa sucateada. Aí eu fui lá, eu queria subir no carro, aí me retiraram da peça. Mas aviões são muito desconfortáveis. Tu concordas? Sim, e uma das minhas primeiras viagens, é que eu não fiz muitas, mas tipo, no meu retorno, tipo, voltando pra Florianópolis, eu sempre conto essa história, tipo, de que eu tava voltando, era de noite, e eu tinha perdido o voo, tipo, era pra eu ter voltado antes. Daí eu perdi o voo, e daí esse era o voo que eu tive que pegar, tipo, eu paguei acho que R$200 a mais, e daí eu tava voltando, devia ser tipo umas 10 horas da noite. Esperar no aeroporto é muito chato. Nossa, sim, eu posso até falar disso sim, porque foi uma experiência muito chata. Porque eu acho que o meu voo original... Era em que aeroporto? Eu acho que era Guarulhos. Guarulhos, conheço bem. E, tipo, eu lembro que... Eu acho que o voo original era tipo umas 5 horas da tarde e o outro, que eu ia pegar depois, era tipo às 9. Nossa. Então eu fiquei tipo umas 4, 5 horas no aeroporto fazendo absolutamente nada. Então foi muito, muito, muito chato. E aeroportos são lugares nada. Sim, sim. É uma coisa extremamente triste. Eles são. E daí, tipo, eu tava voltando, né? E do meu lado tinha um cara que eu acho que era a primeira viagem dele. Porque ele tava, tipo, meio nervoso e tal. E daí, tipo, no meio... Sim, acho que a gente tava quase chegando, ou no meio da viagem, não sei. Eu lembro que a gente tava bem alto. No meio do oceano, assim. Tava escuro, não dava pra enxergar nada. Mas, tipo, quando é em cima no lugar que tem luz, tu vê, né? Tipo, os prédios e tal. Tava muito escuro. E começou a dar muita turbulência mesmo. E eu lembro, tipo, não, como é que fala? Comissário de bordo, não, o capitão. O capitão falar... Não assim, é capitão, qual o nome? Piloto? O piloto. Tá. Piloto falando assim, tipo, que a gente passava por uma turbulência. Nossa, tipo, parecia tipo quando tu tá passando com um carro por uma rua muito esburacada. Tipo, só que, tipo, isso a, sei lá, 3 mil metros de altura. Então, tipo, dá uma sensação muito errada. E o cara do meu lado, tipo, ele não tava me animando, porque, tipo, ele tava com muito medo. Tipo, ele tava se tremendo muito. Tu descobriu a tua religião nesse dia? Ou não sei, eu sei que eu fiquei com bastante medo. E, tipo, aquela cara assim, tipo, será que isso é normal? E eu olhei, assim, pro comissário de bordo, acho que ele tava meio que tremendo também. Então, quando tu olha pro comissário de bordo e ele tá tremendo, não parece um bom sinal. Ai, ai. Sim, daí eu pensei, vou morrer. Tu acha que tu terias medo, Léo, de... Não. A situação de turbulência? Não, porque eu sei como ela funciona e... eu sei que não vai cair. Não, às vezes eu também sabia cai. que não ia cair. É que existem níveis de turbulência: leve, moderada, severa. A severa pode causar mais desconforto, as coisas podem voar, mas a chance de cair é muito pequena. Mas a turbulência, o conceito da turbulência em si, ele é assustador, porque ele está planando. Quando ele passa em lugares em que não tem sustentação, o avião balança. Então ele está passando por buracos de sustentação. Sim. É meio assim. Tipo, não, ali não vai planar. Ali ele vai dar uma caidinha. Vocês viajariam em aviões, aquele negócio assim de ter um negócio envidraçado embaixo, assim, tipo, você ver o embaixo? Eu não sei porque parece bem
não seguro, né? Tipo, uma coisa Tá, assim, mas tipo, supondo tá. que... Tipo o avião da Mulher Maravilha. Ok, mas supondo que tivesse uma substância translúcida que... Ah, sim, acho que seria Acho que hoje em dia seria até mais simples, na verdade. Faz a fuselagem, põe uma câmera e tem telas no piso. Não é a mesma coisa. Mas ok, tá valendo. Eu acho que depois do tempo cansaria, assim, tipo, tá, olhei por 10 minutos, tipo, tá, não quero mais ver. Sim. Principalmente viajando de noite. Viajar de noite é bem chato. Ai, é terrível. Eu lembro que eu era criança e, claro, quero janela. Uhum. Aí a viagem era de noite, a única coisa que eu via era a luz vermelha na ponta da asa. Pra quem viaja de ônibus, você vê só as luzes dos postes. Mas você quer descobrir o que tem o resto, mas só é escuridão. Mas sabe, eu acho, tipo, viagem de ônibus, de carro, eu acho bacana e eu sempre volto com a cabeça um pouco diferente. A analogia que eu faço que foi a primeira que me surgiu, é do jogo Zelda. Tipo, você começa numa vilazinha e todo o resto do mapa ele tá sob nuvens. Assim. Vários jogos são assim, né? Tu começa numa área e todo o resto tem nuvem porque você ainda não descobriu. Quando eu viajo é meio como se fosse assim, é como se todo o meu redor fossem nuvens, porque eu não transito por esses lugares. Mas quando eu volto, muita coisa se abriu, assim, nossa... E sempre parece que o trajeto é mais rápido também, né? Porque tu já conhece o caminho, acho que é diferente. Mas aí conforme... Só se você faz isso com frequência, né? Não, mas eu tenho essa sensação de que, tipo, a ida é sempre mais demorada que a volta. Tem uma coisa que, como em todas as minhas viagens... Diarreia? Também, sim, é que assim, quando eu era mais novo, muitas minhas viagens de ônibus, eu era mais novo, eu não sabia como é divino usar remédio, porque pessoas que têm intestino irritado, como eu, Faz propaganda tomem do remédio. remédio pra trancar o intestino, é a melhor coisa que vocês fazem na hora de viajar. Qual que é o nome do remédio, Léo? Imosec. Se vocês quiserem patrocinar a gente, Imosec. Imosec, você salvou a minha vida. Te amo. Mas voltando, na época eu não tomava remédio. Então, todas as minhas viagens eram uma batalha constante entre mim e o pedaço de fezes que tava no meu intestino. E eu ficava assim, será que eu vou aguentar até chegar em casa? Às vezes sentia uma cólica, às vezes... era um gásinho, eu ficava me contorcendo. Às vezes era sólido, às vezes era líquido. Às vezes era líquido. Às vezes tinha que se aventurar no banheiro do ônibus. Nossa, banheiro de ônibus é um sorteio, assim, uma loteria. Se você quer aprender a fazer malabarismo, vá no banheiro de ônibus. Porque, olha, você pensa que vai conseguir mirar ou sentar, ele passa no buraco e sacode tudo. Eu nem tento fazer xixi em pé nesses Pois lugares. eu aprendi muito tarde que não se pode fazer xixi em pé no ônibus. Sento. Porque, tipo, a última vez que eu viajei de ônibus foi com a faculdade, né? E daí na volta eu me lembro de ir no banheiro do ônibus. E, nossa, parecia tipo um globo da morte, assim, de circo. Porque é uma coisa que fica girando e, tipo, nossa, e eu mijei na parede, mijei tudo, menos no vaso. Foi uma experiência extremamente desconfortável. E, nossa, e tava quente, tava estranho. E a água, assim, do banheiro, aquela água, tipo, pra lavar a mão, tudo meio, sei lá, esquisito. Será que não era água? Acho que talvez fosse o mijo que caiu na pia. Tipo, uma água reaproveitada, sei lá. Eu sei que é bem errado, é uma coisa muito estranha. Eu tive uma experiência muito desagradável em ônibus quando eu fui com a faculdade também ver o show do Radiohead em São Paulo. Assim, na ida, eles colocaram ar-condicionado no talo do mais frio, então tava gelado. E o pessoal tava fumando maconha dentro do ônibus. Gente, assim, que adorável. Eu sei que quando eu voltei do show, eu passei dias na cama, assim, eu nunca fiquei tão doente. Tu passou dias chapado. Não, eles até me ofereceram, mas eu recusei. Então, triste, doente e chapado. Mas tu sabe que a fumaça também dá. Pois é. Você deve ter sofrido um baratinho. Não, mas é porque além disso, né, obviamente o show, eu tive que ficar horas em pé e na lama, né, então o pé ficou...
Nossa, show, sempre que eu vejo essa experiência, assim, é sempre tipo um cansaço, uma tristeza. Eu tenho a história do o show que eu fui do James Blunt abrindo pro Elton John. Isso soa estranho, mas... Soa bem estranho o James Blunt abrindo pro Elton John. Uma imagem que nossos ouvintes agora têm na cabeça. A gente passou 12 horas em pé no total. E, assim, no final do show do Elton John, toda vez que ele vinha pra um bis, a gente, pelo amor de Deus, para! Chega! Eu quero ir embora! A gente quer ir embora, a gente não aguenta mais! Para de tocar! Ele acha que as pessoas estão comemorando, estão gritando de desespero. Ele não entende mesmo. E o pior é que depois disso, eu queria ir pra uma balada gótica. Balada gótica. E daí eu fui. Eu pensei que tá falando balada gospel. Não. E eu fui, eu tive que ir, era a minha única chance. Depois do Elton John? Depois do Elton John, Meu assim, eu peguei um táxi e fui pra balada gótica, assim, eu tava morto, assim, então eu tava super... Combina com a balada gótica. O pessoal achava que eu tinha ido à fantasia, mas não, era o meu cansaço. Uau. Enfim. Isso não é exatamente viagem, a gente um dia pode falar sobre shows. Hotel. Vamos falar de hotéis. Vamos. Ai, adoro. Adoras? Sim, eu gosto do cheiro do hotel. Aqui, assim, meu pai viajava muito a trabalho. E como a empresa pagava tudo, ele levava a gente junto. Eu acho gostosa a experiência, assim, daquele cheirinho do lounge? Não, aquela parte... Sim. E o Sala café de espera. Sim, e o café da manhã, gente, que maravilha. É bolo de chocolate, bolo de cenoura com cobertura, frutas. E acabou. O Aí típico suco de laranja. Sim. Aquele cheirinho do quarto também é muito bom. Sempre igual. Sim, igual. sempre Sim, igual, mas é muito bom. eu acho que eles já fazem uma coisa bem Padronizada pra pessoa, pra ser uma coisa mais universal mesmo. Mas tu gosta de hotel, Carlos? Eu acho ok, faz muito tempo que eu não fico em hotel. Mas eu acho gostoso, tem uma energia, assim. Principalmente porque é sempre depois, tipo, do cansaço da viagem e tal. Então, tipo, tu chega no hotel, tu olha aquela cama, assim, dá vontade. Mas eu acho difícil dormir em hotel porque não tem os barulhos com os quais eu sou acostumado. Tu pode fazer. Seja o barulho que você sente falta. Não consigo, gente. Eu durmo com ventilador e não é a minha cama, ok? Não tenho isso, não. É diferente o travesseiro, é diferente a cama, é mais mole, é mais dura. E eu, às vezes, ficava muito deprimido em hotel, porque é um não lugar também, assim, é uma coisa bem... o hotel, ele não é algo que você entra e pensa, nossa, um lar. Não, é algo provisório e limpo ali, uma coisa descaracterizada. Sim. Você não se sente como se estivesse no seu lar. Sim. Então... Mas eu não sei, quando eu vou não é o objetivo de eu me sentir como um lar, é o objetivo de eu estar num lugar diferente, aproveitando um lugar diferente. Porque muitas vezes o hotel ele é só tipo um ponto ali pra tu descansar e depois outro dia tu volta pra tua rotina de estar nesse outro lugar. Sim. Então, né, eu acho que o objetivo dele não é tipo tu ficar ali o dia inteiro e ser uma coisa divertida, tá no hotel. Né, eu acho um pouco deprimente quarto de hotel mesmo. Tipo, aquela televisão, assim, aqueles canais. E outra coisa são os chuveiros de hotel. Cada um é diferente do outro. Eu não entendo. São umas coisas muito, muito complicadas. Assim, em alguns hotéis, tipo, principalmente se tu viaja em um país diferente, assim, não faz sentido nenhum. Tu tem uma história com um chuveiro na Finlândia, né? Tenho, assim, eu pedi para 2 amigos finlandeses, gente, vocês podem dar uma olhada nesse chuveiro, por favor, porque eu não estou entendendo. Eles olharam e também não estamos entendendo. Então, assim, no dia que eu tive que tomar um banho, tinha um chuveiro lá em cima, a ducha, e debaixo tinha uma torneirinha. Eu tive que me agachar no chão, abrir a torneirinha e ficar jogando água em mim. E o pior é que o chão do hotel, na verdade não era um hotel, era tipo um apartamento que você alugava com por uns Airbnb. dias. Pode ser. E o chão, ele tava com aquele cheiro
doce da gordura. Sabe quando tu fica não limpa o teu banheiro por muito tempo? É aquela gordura humana. Ai, nossa. E eu tava ali chafurdando na gordura humana e jogando a água em mim, assim, eu me senti um porco. Mas era uma torneira ou era tipo uma mangueirinha? Não, era uma torneira. Ah, tá. Nossa, que coisa triste. Nossa, momento super Mas flop. agora quente, pelo menos. Eu não lembro, assim, mas nessa viagem da Finlândia teve vários outros flops, assim. Então, os flops dessa viagem na Finlândia, assim, que era uma viagem dos sonhos, assim, e realmente foi pra mim uma viagem muito importante. Eu fui por motivos principalmente românticos, assim, que tava a fim de um cara de lá. E, enfim, uma relação muito complicada, não vou entrar muito nisso. Mas, assim, tinha esse esforço de estar parecendo minimamente atraente pro outro para ver se rolava um clima, para ver se rolava alguma coisa. E ao chegar lá, eu acho que era segunda-feira, e parece que lá segunda-feira é como se fosse domingo aqui. Não abre nada. Então a gente foi para um museu de ciências. Era a única coisa que tinha aberta. E eu tava com muita vontade de ir no banheiro, porque eu tava tresnoitado, assim, e daí o intestino fica... Foi teu primeiro dia lá, isso? Fica meio puto, sim. E daí eu fui no banheiro, assim, eu tava cansadão, não tinha dormido bem, e fui lá fazer o número 2. Desculpa a informação demais, mas será necessária. Se você acha que isso foi informação demais, aguarde os próximos segundos dessa história. Depois de fazer o número 2, eu fui me limpar. E me limpar. E eu tava notando que aquela limpeza não tava rendendo. Continuava pior do que antes. E daí uma cornucópia de bosta. Eu pensei, tem algo errado aqui. E quando eu notei, meus caros, é muito complicado isso quando você nota que você está limpando. Não é a sua bosta, mas é a bosta alheia. O fato é que alguém, provavelmente um russo, porque parece que eles têm essa mania de ficar agachados em cima da privada para não encostar a bunda no assento. Então algum russo provavelmente cagou no assento. E eu, bem cansado, bem tresnoitado, sentei ali no assento e não vi bosta nenhuma. Literalmente. Então eu tava limpando uma bosta russa no meu cu. Mas eu não consigo entender, tipo, tu sentou tipo direto com o cu em cima da bosta. Não, foi com a bunda, assim, mas eu não sei o tamanho da bosta. Mas eu limpei e... Gente, Tu foi no automático, tu não olhou pra ter esse tua bem, bunda pegou e deve ter ficado sentou. toda melada de bosta. eu pensei nisso, assim, como é que eu vou estar minimamente atraente com a bunda cheia de bosta? Uma bosta que nem é tua. Olha o cheiro, né? O sujeito vê, nossa, tá cagado. Não é minha. Não sei se isso ajuda ou piora. É uma história difícil de explicar, né? Eu posso explicar. Essa bosta não é minha. Cagaram na minha bunda. Ai. E assim, alguns dias depois disso acontecer, assim, digamos que o trem fosse sair, sei lá, 15 para as 8. Chegou 8h30 e parou um trem na estação. Uou, o trem chegou antes. Vou pegar. Aí o trem saiu tipo 2 minutos depois. Aí ok, era para sair daqui a 15 minutos. Tem algo errado, porque eu sei que esses europeus não são igual a gente, eles são bem... E o que aconteceu é que aquele trem não era o meu trem, e ele estava indo para outra cidade em outro sentido. Eu fiquei meio desesperado, assim, gente, o que eu faço? Aí as pessoas olharam para mim e... não sei. Para na próxima cidade e espera outro trem. Porque lá na Finlândia é tudo por trem, assim. Isso me deixou bem desconfortável. E é uma coisa assim, a viagem eu acho maravilhoso, mas
eu acho que é muito mais legal viajar junto com alguém. Eu pensei isso quando eu tava sozinho lá, que assim, você não tem ninguém para compartilhar, assim, tanto as coisas boas quanto as piores, assim, porque se tu entra na bosta com alguém, você divide o peso da tragédia. Sim, alguém que te ajuda a pensar no que fazer, sabe? Duas cabeças pensam melhor do que uma. E nessa viagem também, outra super pedra no sapato foi que a gente saiu daqui com a operadora, dizendo, tu vai ter sinal lá no teu celular, pode acreditar. Quando eu cheguei lá, nada. Então, assim, eu não tinha como me guiar por mapas, eu tinha que estudar bem o mapa e bater uns print screen, assim, no tablet, no hotel, onde tinha Wi-Fi. E daí, depois eu tinha que me virar. Eu lembro que o mapa ia pra cá, pra tal. Enfim, muitas experiências muito legais nessa viagem, assim. Apesar desses traumas, eu gostaria muito de voltar pra Finlândia. Uma coisa que o Léo falou do Discman, eu lembrei de um tempo anterior a isso. Na verdade, o Walkman já existia, mas a gente não tinha necessariamente. Então eu lembro de... As músicas que tocavam no carro eram para todo mundo. Todo mundo ouvindo as mesmas músicas. E isso sempre causava, assim, principalmente para mim, assim... Porque eu não queria ouvir as músicas dos meus pais. E eles não queriam ouvir as minhas. Mas que tipo de coisa que eles ouviam? Samba, bossa nova. Assim, tem muita gente que tem pais do rock. Não é o caso do meu. Sim, assim. o meu pai, as viagens sempre foi com rock. E... Enfim, isso criou uma certa resistência minha, assim, sabe? Porque, tipo, a gente tem essa tendência a ir contra o que nossos pais gostam. Então, tipo, sempre essa música, assim, meio dead rock, assim, eu sempre tive um pouco de preconceito. Eu agora, que sou mais velho, que tô descobrindo, assim, redescobrindo e sabendo o que é meu e o que é só resistência. Eu também aprendi muita coisa. Qual é aquela cantiga? Sei lá... Sabe aquela... Tá tendo um derrame. Não, é uma cantiga porque assim, nas nossas viagens, ou o carro era da empresa, que não tinha rádio, ou era o nosso particular, que era um toca-fita, que não funcionava. Ou seja, era o rádio, quando ele pegava... Então, a maioria das nossas viagens era minha irmã cantarolando essas cantiguinhas de ônibus o tempo todo. Pra todo mundo cantar junto. Tem um negócio assim, não tem? Tipo no filme ali. É tipo isso. Então vocês tinham que prover a própria trilha sonora. Sim. Nossa, meio triste isso. Eu indo na onda do Carlos, eu comecei aprendendo a gostar, assim, de algumas coisas, né? Disso que o meu pai ouvia. Eles contam a história, assim, quando eu era criança, a minha irmã, a Márcia, ela gravou uma fita pra mim que tinha algumas historinhas de criança, assim, tipo Pinóquio, Bela Adormecida, e eles não aguentavam mais ouvir aquela fita que tinha a história do Pinóquio. A esposa do meu irmão falava que ficou na cabeça dela gravado: eu sou de madeira e flutuo, eu sou de madeira e flutuo, que é o Pinóquio, assim. Ela disse que... mas tentando lembrar de outros momentos, assim, meio desconfortáveis em viagem. Aí eu tenho vários. Vai. Mas é que sempre é uma sequência, né? A gente vai viajar, todo mundo feliz. Aí acontece... Normalmente quando a gente vai viajar em família, viagens curtas, que a maioria das viagens que a gente faz é curta, a gente vai e volta. Então vocês curtem. Curtimos. A ideia só. Aí a gente almoça, acontece alguma coisa e a minha mãe fica muito mal-humorada. Aí ela briga com meu pai e a gente volta escutando meus pais brigando o caminho todo. É a trilha sonora. É a trilha sonora. Discussão, DR... Bem legal. Momento princesa número 600.
Uma vez a gente tava em Paris. Ó, mas esse é um momento de princesa plebeia, assim, ó. Então a gente tava em Paris. Não, mas até um flop em Paris é outro nível de flop, né? Ah, é. Flopar na Palhoça e flopar em Paris é bem diferente. O pai, ele avaliou as finanças dele, eu não sei o que tinha acontecido. Aí ele... Bem, estamos na pior. Talvez tenhamos que ser deportados pro Brasil, porque não vai ter dinheiro para pagar a passagem de volta. Não. Aí ele... Então, vamos tomar uma cervejinha. Vamos arranjar um bar aí pra tomar uma Estamos na cervejinha. merda. Aí ele gastou dinheiro, assim, provando cervejas belgas. Assim. Ok. Como é que vocês voltaram pra casa? Eu acho que o que aconteceu foi que o cartão ficou preso na máquina, num caixa eletrônico. Aí tá, sem esse cartão, tá ferrado, não tem dinheiro pra nada. Mas eu acho que ele conseguiu reaver indo no banco depois. Mas foi... é uma piada de família, assim, essa coisa. Bem, estamos na pior. Então vamos pra um barzinho, né, beber uma coisinha, uma coisa legal, pra gente se sentir melhor. Gostei. Gostei bastante. É porque já tava ruim, assim. Estamos em Paris, então vamos... É o famoso pisou na merda, abre os dedos. Oi! Nunca ouvi falar isso. Sim. Daí, assim, não é tão engraçado, mas tem umas coisas culturais de... Aqueles restaurantes que a gente vê em filme, que são os diners, restaurantes norte-americanos, onde você vai fazer um lanche, assim, esse negócio de que tem os banquinhos um pro outro, assim, início de Pulp Fiction, tá? Esses restaurantes. A última vez que eu fui lá eu não lembrava, não sabia que as gorjetas, elas são dadas em espécie. Tu não podes... E cada país tem meio que a sua regra nisso, assim. Tem países que cobram no cartão, tem países que cobram na nota, tipo aqui no Brasil, né? Então, os 10% já estão aqui. Mas lá era separado. E eu perguntei isso, a mulher, não, você deixa aí, você vai embora. Tu deixa o dinheiro e vai embora, assim. Aí elas vão lá e catam. Meio diferente isso. Eu olhei aqui e eu lembrei que tu já foi pro Disney, né? Já, várias vezes. Pode... Como de novo... Momento princesa. Não, eu tava pensando como que é a experiência, assim, que eu tenho experiência com parque que não é tão divertido, tipo, de fila e tal. Ah, sim, eu preciso contar aquela grande história da Disney, né? Quando eu fui, talvez pela última vez na Disney, tipo o ano 2000, talvez, eu era fanzaço de Aerosmith. Era a minha banda favorita. E eles têm ou tinham a Rock and Roller Coaster lá, que é o brinquedo, assim, onde o Aerosmith participa, a trilha sonora deles é uma montanha-russa. Existe ainda? Eu acho que existe ainda. Enfim, é muito legal. E... lá na Disney, você sempre sai do brinquedo, você cai onde? Na loja do brinquedo. Porque você sai, uau, esse brinquedo foi legal, vamos comprar. Tem aquele negócio de tirar foto e tem. foto. Até tem várias espalhadas ali, coisas da Disney, assim. Mas enfim, eu queria comprar tudo, porque era do Aerosmith, então comprei um monte de coisa. Eu devia... Bom, anos 2000 eu teria... 11, 12 anos. E uma das coisas que eu comprei foi o que eu achava que era um shorts. Porque a única cueca que eu conhecia era a cueca de tecido, assim, eu não sei como é que a gente chama. Cueca normal. Cueca assim, box. É slip. É aquela que é mais cavadinha? Isso. Slip. Ah, tá. Eu só conhecia essa. E o que acontecia era que aquela que eu tinha comprado, na verdade, era uma cueca samba canção. Mas pra mim era um short, porque eu nunca tinha visto e ninguém me falou nada. Então no dia seguinte eu fui assim da cabeça aos pés, era como se
aquele brinquedo tivesse vomitado em mim. Porque tudo, exceto o tênis, era de lá. A camiseta, o boné, tinha um colar que dizia All Access, tipo, do backstage, assim. E eu estava com essa cuequinha como se fosse um shorts. Ainda bem que eu era criança, porque senão seria atentado ao pudor. Sim. Nem entraria no parque. Mas eles te deixaram entrar no parque? Sim, tranquilo. Provavelmente acharam que tu tinha algum problema. Podia ser. Na verdade, não, assim, por causa que... Como é que era? Ele era brilhoso? Era algodão? Era de algodão, era azul, assim, e daí tinha o desenho, tipo uma planta da... Porque atualmente, dependendo do formato que é essa canção, eu vejo muita gente usando na rua. Como se fosse um shorts, porque na verdade parece mesmo. Sim, então citou tendência. E eu, perto da minha casa, eu vejo gente caminhando na avenida, mas não com aquele de algodão que parece realmente um short, é aquele que brilha. Colado? Não, colado não. Colado. Aquele brilhoso, tipo, com um padronagem de gravataria. Que... Tipo essa minha bermuda aqui, assim? Não, muito mais. Isso é cueca? Isso é uma bermuda de basquete. Uma vez, por sinal, eu fui com essa bermuda pra um encontro no shopping e o Léo... Sério que tu tá vestindo isso aí? Eu falei isso? Falou. Mas eu entendo. Não, e capaz, naquela época não tinha nem como falar, porque, meu Deus, eu era muito mal vestido. Mas enfim, olha só. O que aconteceu foi que, de novo, né, as histórias com merda. Esse dia eu me caguei. O dia da cueca. O dia da cueca. Gente, eu achei que não podia piorar. Mas piorou, assim. E eu caguei mesmo. Foi feio, assim. E... Mas nas calças? Nas calças. Na Disney. Na Disney. E o tecido era claro. Não, era azul, assim. Por sorte, eu acho que eu tinha uma cueca embaixo, assim, da cueca. Mas, assim, eu lembro de ficar, assim, sabe a bosta do dia inteiro, assim, que fica uma Eu sei como é. Ela fica, tipo, em pó, uma bosta em pó, né? Sim. E o cheiro horrível, né? E daí eu ia, tipo... Eu era criança ainda, meio bobinho, aí eu ia abraçar o Mickey, assim, as pessoas vestidas de Mickey eram todo cagado. Que coisa horrível! Eu tenho foto disso, assim, com o livrinho de autógrafos, pedindo autógrafo pro Pateta. Que coisa triste. Tu achava que era o Pateta mesmo? Eu acho que sim. Aí quando vi o Mickey, porque o Mickey é a grande estrela. Nossa, eu preciso do autógrafo do Mickey. Mickey, cagado. Muito bom. E foi um pouco desconfortável, porque eu tinha, assim, na minha consciência de criança que eu não... Então, tu tava sozinho? Não, com a família inteira. Mas ninguém sabia que tu tava cagado? Acho que sabia, mas o que vai falar? Tu tá cagado, essa porra. Gente, que situação. Nossa, eu guardei essa cueca por muitos anos. Eu queria que ela ainda estivesse... A cagada? Assim, eu não Ficou uma mancha? Eu não vou dizer que não sobrou pra segunda cueca, mas não sobrou tanto, assim. Histórias da Disney. Você tem alguma outra história da Disney aqui? Não. Eu tenho uma que... Foi o que me disseram, porque eu era muito criança, que me levaram num zoológico... E acho que eu comi alguma coisa com ovo e maionese. Era um dia muito quente. Aí eu tive uma intoxicação alimentar. Teve uma cagarreia. Eu me caguei todo. Aí eu tinha, acho que uns 3, 4 anos, meu pai teve que me carregar no colo, cagado e vomitando nele. Achei que era ele vomitando, por isso tu está cagado. Não, eu caguei e vomitei. E ele teve que ficar lá, ele teve que levar no banheiro e ficar me lavando. Ai, que triste. Sim. E eu acho que a única coisa que eu lembro é a cara dele, bem fechada, tipo, que droga!
Não, a pessoa não vai ficar feliz limpando a bosta de outro, né? Mas eu era uma criança que cagava muito nas calças, assim, olhando... olhando... assunto de terapia, assim. Pois é. E a gente vai ter um podcast sobre infância, né? A gente pode trazer... Ou não! Ou não? Vai ter o... Vai ter um convidado, vai ficar meio sem jeito, falando de estar de bosta pro convidado. Mas apesar disso tudo, viagens são muito legais. Sim, porque a gente só fala das coisas ruins, na Sim. verdade. É que é a coisa ruim que é divertida. Claro! Sim, imagina, uma das últimas viagens que a gente faz, que meu pai adora fazer viagem pra cidade interior. Uhum. E ele assim, vamos viajar, vamos ver a festa das hortaliças. Aí eu pensei que fosse alguma coisa interessante. Não, é um desfile de esculturas feitas de alface e outros legumes. Eu fui em algo assim. Tanto que eu tenho foto no Instagram. Não, uma vez, tudo bem. Agora todo ano meu pai ia na festa da hortaliça. Eu não aguentava mais o desfile das alface e legumes. Onde que era, não? Em várias cidadezinhas. Nossa, eu já fui nesse desfile, eu achei divertido. As pessoas passeando de trator, assim. Sim. Eu achei muito divertido. Mostrando... Eu acho muito flop isso. Sei lá, a pessoa que conseguiu a maior mandioca, mostrando a própria mandioca. Nesse eu queria ir, nesse desfile. A pessoa mostrando o orgulho dela na própria mandioca. Será que não tem a festa da mandioca? Com certeza deve ter. Porque aqui em Santa Catarina, pelo menos, tem festa de tudo. Sim. Festa da ostra, festa do milho, festa do... sei lá. Qual foi o melhor momento de viagem pra vocês? Assim, o melhor momento fora daqui? Nossa, difícil pensar nisso. Quando a gente foi pra Gramado, Rio Grande do Sul. Uhum. Era época de Natal, então tudo era muito mágico. Imagina, época de Natal, luzes e... Aí eu sentei no colinho do Papai Noel. Tá explicado. Eu dei um presente pra ele. Oi? Ele cagou? Mas eu devo ter me cagado. Tá implícito. A merda tá em toda a viagem. Presente, Papai Noel. É bosta. E tinha chocolate. Nossa, tinha tanto chocolate. Não era bosta? Não era bosta. E o hotel era lindo demais. Nossa, era um palácio, assim. Gente. Ai, nossa, chiquérrimo. Eu também sentei no colo do Papai Noel na Finlândia. Isso explica muita coisa, assim. Na última viagem que tu fez? Não. Depois de ter sentado na privada russa. Sentar no... Não. Eu era criança e eu acreditava, tipo... Eu sabia que nem todos os Papai Noéis podiam ser reais. Uhum. Mas aquele era, porque era na Finlândia. Uhum. Tipo, é a casa do Papai Noel. Falavam isso. Uhum. Então, tipo, aquele é o OG, aquele é o de verdade. Uhum. Então eu fiquei super honrado de sentar no colo dele. Eu tenho foto disso. Assim, a minha história com a Finlândia é uma coisa... Começou assim... E desde pequeno eu falava assim, esse é o meu país favorito. Eu tive uma época bem Estados Unidos, assim, onde eu usava a bandana dos Estados Unidos e era tudo Estados Unidos pra mim. Bem revoltante. Mas a minha própria data de nascimento, assim, 6 de dezembro, é o dia da Finlândia, da independência finlandesa. Nossa. Então eu já tenho essa coisa, assim, que já vem em mim. E desde 6 anos eu falo que é o meu país favorito, talvez por eu ter visto a aurora boreal lá. E eu tenho uma lembrança... É estranho, assim, de novo, isso vai pro território da infância, mas eu tenho muito poucas lembranças da infância. E tenho essa de estar num hotel, no meio do nada, na Finlândia. A gente está meio esperando a aurora boreal, ver se ia acontecer. E um cara de cueca bateu na nossa porta... falando que a gente estava fazendo muito barulho pra maneirar. E um pouco depois disso a gente foi pra rua e tava tendo aurora boreal em Rovaniemi.
Então, desde então, eu passei a falar que Finlândia é o meu país favorito e tenho uma história grande com esse país. Então, qualquer que fosse o momento que eu escolheria, do melhor, assim, provavelmente seria lá. Ou entrar, assim, em livrarias grandes, tipo, nos Estados Unidos, assim, onde eu chegar num estante e pensar, nossa, todos os livros que eu quero comprar estão aqui. De novo, a coisa do Tower Records, assim, eu sonho com isso, eu tenho sonhos com entrar em livrarias ou lojas de disco enormes que tem absolutamente tudo que eu quero. É um sonho consumista pra mim. O Jorge Luiz Borges que fala, né, que o Paraíso é uma grande livraria. Mas uma biblioteca. Uma biblioteca. É a livraria, você tem que pagar. Sim. Eu lembro de comentar isso com um dos ouvintes do nosso podcast, o Gustavo Beirão, talvez esteja ouvindo, oi Beirão, e ele disse que, porque tem isso na livraria catarinense, tem essa citação de que o Paraíso é uma biblioteca, uma livraria, e daí o Beirão acho que comentou, não é isso que o Borges quis dizer, não é uma livraria, né? Seria uma biblioteca, porque senão ele teria que pagar. Sim. Mas enfim, não sei se alguém tem mais alguma história específica assim que queira contar. Então, teve as viagens que não incluíam pais, que era eu e minha irmã. A gente ia pra uma pousada perto daqui, acho que umas 2h30, 3 horas. Sim. E foram momentos muito felizes, assim. Que não foram momentos felizes? Foram. A gente sempre ia lá, ria. Por exemplo, a gente ia no lobby da pousada, tinha um banheiro ali. Aí tinha as cadeiras, que era do lado de fora. Pensei que era do lado de dentro, todo mundo te vendo. A sensação é que tu tava dentro do banheiro, por causa que as pessoas entravam no banheiro, soltavam um peidão. E a gente escutava tudo. E a gente ficava rindo das pessoas. E as pessoas escutando vocês rindo. É claro, a gente ria bem alto. Cagou. E a gente bebia pra caramba, a gente deu PT na pousada. Vocês tinham quantos anos? A Mana tinha quase 30 e eu tinha 20 e pouco. E foi bom, assim, a gente via filme, engordava bastante, comia coisas gostosas, muita natureza em volta. Foram momentos bem felizes, com muito carinho. Mana, tá escutando, você que tá escutando aí, valeu o momento. Tá escutando, não. Qual foi a história que tu lembrou? Eu lembrei que a gente já viajou junto uma vez, no teu aniversário. Foi uma microviagem pra Blumenau. E teve uns flops. Teve o flop. O flop foi assim, que eu não sei se era feriado, ou véspera, ou após feriado, Era uma segunda-feira, eu acho. Eu cheguei assim, seria uma pena se o lugar onde a gente está indo estivesse fechado. Não, vamos conceituar. É que assim, era meu aniversário e eu gosto de tomar café colonial nos meus aniversários pra comemorar. Então, eu resolvi levar eu e os meus amigos pra Blumenau, uma cidade a 3 horas daqui, pra tomar café. Aí, Yuri... Seria uma pena se o local estivesse fechado. E chegando lá... Estava. Aí a gente teve que ir pra outra cidade, né? Eu lembro que ficou um ar de decepção. Sim, foi muito flop. Eu lembro da gente olhando o que tinha tipo de opção pra gente fazer. E tinha tipo o Museu da Água. Falando tipo do esgoto de Blumenau. E pior é que quando eu fui investigar coisas assim, museus pra ver aqui, era tipo isso, museu do lixo. Falando em Blumenau, lembra a nossa viagem que a gente fez da festa da cerveja? Sim, gente, olha só, eu fiquei indignado, porque a gente foi pra festa da cerveja e só tinha cerveja lá. não tinha nenhuma barraquinha cultural, assim, nada, era só cerveja. Eu odeio cerveja. Era fila que não acabava mais. Música muito alta, gente que incomodava a gente. Tinha uma banda lá, eu vou sempre me lembrar, essa ficou tatuada na minha alma. Uma banda cantando O País Tropical, do Jorge Benjor. Mas era Moramos num país tropical. Mas era tipo normal ou era a versão tipo tirolês? Assim? Não. Era que não era Oktoberfest? Não. Era, tá. Não.
E a gente ficou tão entediado que a gente pediu pra ir no shopping. Sim, a gente Pelo pegou, amor de Deus. a gente pegou um táxi e a gente foi no shopping, vemos um filme, olhamos... Robocop. Robocop. Qualquer Olhamos coisa. lojas e foi o paraíso. Em comparação com a festa Gente, da ver cerveja. Robocop em comparação era o paraíso. Nossa. Demais. Sim. Nossa, eu veria E a qualquer minha irmã coisa. ficou bem puta da cara, porque em vez de ter ido na festa da cerveja, a gente foi no shopping. Eu não sei o que eu tava pensando, né? Pois eu. é, que rolê aleatório aí na festa da cerveja. Porque eu sou super straight edge, assim, completamente contra álcool e fui na festa da cerveja. Odeio cerveja. Não é o caso do Léo. Atualmente, eu adoro qualquer coisa alcoólica. Não. Maravilha. Só álcool em gel. Álcool em gel, principalmente, muito bom. Oi? De Pra tomar? Não, pra passar na mão. Ah, tá. Já tá nesse nível. Às vezes eu passo na cara, mas é porque às vezes eu vou coçar, tipo, eu pego uma coisa e vou coçar o rosto, aí eu lembro que eu não higienizei com álcool, então eu pego e passo um álcoolzinho na minha cara, assim, de leve, pra... Tipo, no Passou um susto. pouquinho. Não sei se a gente vai ter dicas da semana, nessa semana. Tu tem alguma coisa? Vamos... Tu tem alguma coisa, Léo? Vamos ver aqui. Ontem, falando da dica, então, ontem eu dormi mais tarde do que o comum, porque pela primeira vez em muitos anos, na verdade, a primeira vez que eu me lembro, pelo menos desde o lançamento do último livro do Harry Potter, Não, na verdade teve outro depois disso, mas eu não consegui dormir até terminar o livro que eu estava lendo. Qual que era? De tão empolgante que estava a história. Chama-se Evidence of Love. Tentar sem dar spoilers. Assim, é um relato de um crime que de fato aconteceu e que... Isso não é um spoiler, assim. Uma mulher, ela mata a outra. Elas são membros da igreja, assim, super subúrbio americano, assim, e essa mulher aparece brutalmente morta. E não é um spoiler eu falar que é a mulher que mata, porque isso é claro desde o início do livro. Mas o livro consegue, assim, ter um plot twist muito legal, que eu não vou contar, assim, no final. E, nossa, eu lembro que eu tava parado em 30% num dia, e em um dia só eu acho que eu acabei os outros 70%. Assim, foi muito... Eu não consegui parar de ler até chegar ao fim. Então, Evidence of Love vai ter a descrição. Na descrição vai ter o autor, tá? O autor, acho que são 2 autores desse livro. Muito legal. Tem em português? Eu não tenho certeza se tem em português, mas eu vou checar. Inclusive, eu acessei pelo Kindle Unlimited, que tem aquele programa, né? Nem precisa ter Kindle, né? É só você consegue acessar milhões de títulos pagando uma coisa por mês, assim. Tu falou desse livro, minha dica ia ser outro livro, só que tu falou desse livro e despertou uma memória de um livro que eu li algum tempo atrás e que é uma história, tipo, é um livro que me marcou bastante. Ele se chama Do Outro Lado, da Natsuo Kirino, é um livro japonês. E foi um dos poucos livros, uma das poucas, como posso dizer, assim, tipo, entre filmes, livros, séries, etc., que me marcaram tanto, porque tem algo extremamente claustrofóbico e meio grotesco mesmo, porque basicamente a história tem essa mulher que ela trabalha de madrugada numa fábrica de marmita, tipo, ela trabalha fechando marmita numa fábrica no Japão, e um dia o marido dela, tipo, ela sempre apanhava do marido, assim, um dia ele vai bater nela e ela mata ele. Qual é o nome? É Do Outro Lado, em português. E eu me lembro, assim, tipo, eu não sei se o que eu vou falar é spoiler, talvez seja, mas eu lembro que aí ela tem que dar um jeito, assim, de se desfazer do corpo e tal. E é extremamente gráfico, assim, o modo como tipo, por exemplo, descrever o corpo sendo desossado e tal, pra botar nos sacos de lixo e tal. E tem toda uma coisa assim, esse mesmo. E eu sei que, tipo, várias outras amigas dela ajudam ela nisso.
E eventualmente elas, tipo, se tornam tão boas nisso que elas começam a trabalhar pra Yakuza, tipo, desovando corpos e tal. E o livro tem uma atmosfera muito pesada, assim, muito claustrofóbica, algo meio doentio, assim, algo que entra, Sim. tipo, fica entranhado. É um livro bem, bem intenso e acabei me lembrando agora. Já adicionei aqui pra ler, me interessou. Pois é, esse livro é engraçado porque foi numa época, assim, que eu conheci uma menina pelo Badoo e daí, tipo, primeiro encontro, assim, eu, tipo, recomendei o livro, eu emprestei pra ela e ela nunca me devolveu. E até hoje, tipo, esse livro tá perdido. Pois é, eu nunca vi esse livro na tua casa. Pois é, fui roubado. Sei como é ter um livro roubado. Fui roubado. Eu lembrei durante o episódio, não sei se foi tu, não deve ter sido tu, porque senão tu falarias, que tava muito tempo atrás namorando uma menina de São Paulo e foi pra São Paulo. Sim. Mas não rolou nada, a menina nem... Sim, tem essa história, até que eu posso contar. Tu quis Sim, não eu contar. quis não contar, mas eu posso contar. Porque basicamente eu tinha 18 anos, assim, eu era jovem, tinha recém feito 18 anos, né, juvenil. E, tipo, presente, assim, eu pedi, cara, eu vi uma viagem, né, que eu tava gostando dessa menina, que morava em São Paulo. E, eu comprei passagem e tal, na época eu nem fiquei em hotel, eu fiquei, tipo, num albergue. Bah. Sim, isso nem é o pior. E daí, eu acho que foi em 2013, tipo, 2013 isso. E daí, eu viajei pra São Paulo pra encontrar ela e, tipo, a gente tinha meio que marcado, se encontrar no shopping. Aí no dia ela falou assim, então não vai ter como eu ir, assim, porque a minha mãe não vai deixar. Ela era menor de idade na época, essa garota. E daí eu fiquei lá com cara de taxa, assim, bem puto. E eu lembro de que, tipo, eu tava, né, nessa época eu não tinha smartphone ainda, não tinha internet no celular direito e tal. Então, tipo, eu me lembro de andar por São Paulo, assim, extremamente perdido, andar de metrô sem saber onde ia parar. Foi uma coisa bem deprimente. E eu lembro de, tipo, eu acho que eu fui, tipo, na sexta e fiquei até a segunda. E, tipo, de passar o final de semana inteiro no albergue, assim, comendo croissant gelado e fazendo miojo, comendo direto da panela. Uma coisa extremamente flop. E uma coisa que eu sempre vou me lembrar desse período é de, tipo, eu tava no ônibus, né, tipo, em algum momento, e eu lembro de olhar no jornal e, tipo, falando do aumento da tarifa dos 20 centavos. E eu lembro que, tipo, na semana seguinte começou as manifestações, tipo, de, né, né, as manifestações de 2013 e tal, do Vem Pra Rua, Gigante Acordou, etc. Começou por causa dos 20 centavos e tal. Então é uma coisa que sempre me marca, assim, porque se eu tivesse viajado uma semana depois, teria sido muito pior, porque eu teria pegado toda a questão da manifestação e tal. Sim. Enfim, mas foi uma viagem extremamente flopada e eu lembro até hoje disso. Eu achei que tu ias comentar, tipo, ia ser o teu carro-chefe, porque ser mais flopado que isso é difícil. Sim. E muitos anos depois eu viajei de novo pra encontrar essa mesma pessoa e tal. E foi, tipo, uma viagem de ônibus. E foi, tipo, uma das piores experiências da minha vida, assim. Porque é muito triste tu tá no ônibus, ansioso porque tu vai encontrar a pessoa, tipo, não conseguindo dormir, assim. Eu lembro que a pessoa da janela da frente deixou a janela aberta. Eu lembro que, tipo, era 7 da manhã, tinha um sol na minha cara. Bem desagradável mesmo. Enfim. Eu tenho também a história de que eu fugi de casa quando eu tinha 15 anos, né? E eu viajei, assim, de ônibus fugido. Fui pra Blumenau, Enfim, eu tenho histórias, assim, de flops. Pois é, nem falou isso durante o episódio. Mas voltando às dicas, tu estavas vendo alguma coisa, Léo? Eu tava vendo algumas séries, coisas, mas uma que eu amei é The Keepers, no Netflix, que ele fala sobre o estupro e o assassinato de uma freira. É crime real. É crime real. E fala sobre a corrupção que existe nas escolas, na polícia. É bem legal, é bem interessante. Sim. E tu vê, assim, como as pessoas são podres.
Se você gosta desse tipo de conteúdo, confere lá, que é uma série maravilhosa. Sobre gente podre. À noite eu não gosto muito de perceber que as pessoas são podres. Ai, ai. Um problema principalmente quando você é canibal, né? Pessoa podre. Olha, tem gente que gosta. Não, tipo, Gente tu come a podre. pessoa e tá podre. Tem a história de que gente tatuada, né, tem gosto horrível. Não conheço. Porque a tinta vai pra pele, então o canibal não curte muito gente tatuada. Olha que onde que a gente chegou. A carne fica muito... Vocês comeriam carne humana? Já que chegamos nisso. Olha, talvez. Não, tipo... Não, eu não tenho um tabu, assim. Eu acho que, dependendo do contexto, faz mais sentido que comer carne de outro animal. A pessoa, assim, oferece, assim, ó... Sim. Toma aqui um pedaço da minha bunda, come minha bunda aqui na minha frente. Não. Ah, eu comeria. Eu acho que eu comeria uma situação de sobrevivência, Sim. assim, tipo, se acidentou e tem vários corpos e não tem nada, nenhuma outra fonte de alimento. Tem umas histórias assim. Sim, teve do avião lá que há décadas atrás. Então, acho que nessa situação, que tu não tem pra onde correr, tem que comer Amiguinho. os amiguinhos. E é nisso que a gente... tu já falou tua dica? Eu Tu falou do livro, que até eu falei Eu falei do livro, assim, foi a melhor dica da semana, assim, porque... assim, a gente tá sempre consumindo coisa, mas nem sempre é algo wow. Então tem semanas onde você não consome nada especificamente maravilhoso. E a gente podia dar retro dicas, e às vezes até dá, né, tipo esse livro, né, que te lembrou, mas eu sempre tô dando dica de disco, então essa semana é uma dica de livro pra ser diferente. E às vezes pode ser não dica, pode ser dica de coisa que, tipo, evite, não consuma isso. Tipo da outra vez que o Carlos deu a dica de não comprar miojo integral. Pois é, que parece uma minhoquinha. Foi uma dica... Oi, eu ouvi isso mesmo. Mas tenho certeza que se algum ouvinte estava pensando em comprar macarrão integral, pensou 2 vezes. Mas tem uma dica de coisa de consumir, eu tenho uma... Não compre vinho misturado com pêssego. Oi? É horrível. Vai te fazer mal, eu não tô brincando, vai te fazer mal. Dá enjoo, dá ânsia de vômito. Não compre, isso é vendido nos mercados atacadistas. Ele é barato, mas ele é muito ruim. Não façam a pêssega. Não façam a pêssega, é uma mistura muito horrorosa. Mas façam a Suíça. Estamos tentando ver se essa coisa mas- pega. Eu não sei se fazer a Suíça é bom. É uma coisa que a gente pode pensar. Ah, Ser o isentão, assim, ser o de centrão. Eu sou. Sei. Eu sou suíço. É, Eu não consigo fazer a Suíça por muito tempo. eu já fiz muito a Suíça. Hoje em dia eu tô menos suíçal. Assim, entendendo por esse viés, uma coisa totalmente que não é dica da semana nem nada, mas eu voltei pro Facebook simplesmente porque eu voltei e eu tô pensando que eu vou fazer a total Suíça. A minha presença no Facebook será total Suíça, porque eu vejo, assim, o que as pessoas postam e é tão polarizado e tão... Eu não quero participar disso. Eu quero ser aceito por todos. Então eu não serei aceito por ninguém. Pois é. Mas então acho que é isso. Acho que é isso, certo? Muito obrigado se você chegou até aqui. Em breve teremos promoções. Teremos promoções e promocinhas. A dor. É isso, gente. A gente vai terminar com essa piada. Depois Tchau. dessa bomba. Terminar o podcast. Não tem mais podcast. Acabou. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau. noite.